Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu vou ler apenas o versículo 10, 11 e 12 para nós ganharmos um pouco de tempo. Nós ainda temos bastante coisa. Vamos estar lendo o versículo 10, 11 e 12 em nome de Jesus. Nós sabemos que é um salmo de Davi. E quando eu comecei a estudar um pouco desse salmo, compartilhei até um pouquinho com o Leandro hoje ali na cantina. Eu sabia que eu tinha um chamado, porque meu coração sempre queimou de estar na igreja. Eu era meio... soube que meu lugar era na casa de Deus. Minha mãe e meu pai cristão, eu sempre ia, sempre gostava, a palavra de Deus sempre queimava no meu coração. E uma coisa que eu pedi a Deus foi: Senhor, se o Senhor realmente tem um chamado na minha vida, se realmente eu vou ser crente, eu quero ser pregador da palavra. Até porque cantar eu não sei, tocar muito menos. Falei, mas eu quero ser pregador da palavra, porque eu admiro quem prega a palavra, eu gosto de ver a pessoa que prega a palavra. E quando você tem a responsabilidade de ministrar uma palavra, você cresce mais. Porque por mais que você busca, por mais que você ora, quando você tem a responsabilidade de ministrar uma palavra, você começa a se aprofundar cada vez mais na Bíblia. E aí Deus começa a te dar algumas direções dentro da Bíblia. E isso é muito bom, isso é muito bom. Salmo 51, a partir do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com um espírito voluntário. Amém? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, que em nome de Jesus o nosso coração venha ser uma terra fértil nesse momento. A sua palavra vai dizer que teve local que a semente foi plantada, locais pedregosos que não deram frutos, não cresceu semente, lugares espinhosos, ó Pai, que a semente também não cresceu, mas na sua palavra também vai dizer que a semente lançada, em algum momento ela encontrou uma terra fértil, e ela cresceu e ela deu frutos. Por isso, em nome de Jesus, que nesse coração, Pai, que nesse momento o nosso coração venha ser essa terra fértil. Tudo aquilo a qual o Senhor tem para falar conosco nessa noite, que venha crescer e venha dar frutos segundo o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus, pois a honra e a glória é toda sua. Amém. Amém, irmãos? O Salmo 51 foi um momento da vida de Davi, que Davi passou por uma grande dificuldade, podemos se dizer assim, na sua vida. E nesse momento Davi escreve o Salmo 51. Mas como que nós vamos entender a história do Salmo 51? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Vamos dar uma paradinha agora aqui do Salmo 51. Vamos em 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo de número 11. E aí nós começamos a entender um pouco a história de Davi e a história do Salmo 51. 2 Samuel, no capítulo de número 11, nós vamos ver que Davi, num determinado momento, o seu exército está numa frente de batalha. E Davi, ele está em casa, ele deveria estar também na frente de batalha com o seu exército, mas Davi está em casa. Ele acorda, ele vai na sacada da sua casa, quando ele olha para o lado, ele vê Betseba se banhando, tomando um sol, e aquilo saltou aos olhos de Davi. E aí o que Davi faz? Davi manda chamar Betseba. E aí Betseba vem até o palácio de Davi, e acontece que eles caem em pecado. E eu quero dizer uma coisa aqui, rapidamente, para nós iniciarmos essa palavra com essa introdução. Davi, naquele momento, estava no local errado e na hora errada. Mas pastor, Davi estava em casa. Por que Davi em casa é o local errado? Porque exatamente naquele momento, o local a qual Davi deveria estar era na frente de batalha com os seus soldados, não em casa. Então nós temos que tomar cuidado os locais que nós estamos frequentando. Nós temos que tomar cuidado aonde nós temos ido, porque muitas das vezes estar no local errado e na hora errada pode gerar danos para a nossa vida irreversíveis.
Os antigos diziam muito isso, e hoje eu digo para os meus filhos, acredito que meus filhos dirão para os seus netos: digas com quem andas, eu te direi quem és. Então nós temos que tomar cuidado, aonde nós estamos, com quem nós estamos andando, a quem nós temos dado ouvido. E Davi, nesse momento, ele foi pego por essa armadilha de Satanás. Se você parar na sua casa, eu não vou entrar nesse detalhe. Se você parar na sua casa, lê 2 Samuel 11 e lê 2 Samuel 12. É muito interessante, é um capítulo completando o outro. E Davi chama Betseba, a gente conhece a história. Daqui a pouco Davi faz o quê? Manda chamar o esposo de Betseba, que está no campo de batalha. Davi manda chamar Urias. Urias vem, Davi conversa com Urias, manda Urias ir para casa, ficar com a sua família. Urias não vai. E aí daqui a pouco Davi vê que ele não vai, chama ele novamente, aí dá uma bebida, enche Urias de vinho, agora ele vai. Mas só que Urias era muito fiel. Urias era um homem de caráter apurado. E Urias não se sentia digno de ir para sua casa, ficar com a sua esposa, ficar com a sua família, enquanto tinha um exército no campo de batalha pelejando. E aí o que acontece? Davi vê que não tem jeito, Urias não vai para casa. Então Davi manda por Urias uma carta para Joabe, para botar Urias na frente de batalha, porque Urias morrendo, Betseba ficaria viúva, e aí Davi poderia tomá-la como sua esposa. E foi o que aconteceu. Então eu quero parar nesse versículo 11 e já dizer algo aqui tremendo da parte de Deus. Tudo começou porque Davi estava no lugar errado, na hora errada. O pecado que Davi cometeu com Betseba se tornou uma rede que toda hora prendia mais Davi. Davi tentava sair, mas essa rede de mentira prendia cada vez mais Davi. Ou seja, o pecado que ele cometeu gerou a morte de Urias. E aí nós vamos ver mais lá na frente um pouco a consequência daquilo que aconteceu. Por quê? Porque estava no local errado e na hora errada. Eu vou te contar um testemunho rápido da minha vida. Não sei porque Deus me tocou para falar isso, mas eu vou falar. Eu estava um dia em casa, morava em Itaboraí. Aí recebi um convite: pô, vamos em Cabo Frio. Falei, meu Deus, como que minha esposa nem sabe disso, vai ficar sabendo agora que está gravado, meu Deus. Falei, como que eu vou para Cabo Frio? Eu sou casado, pô. Não, vamos, o carro tá ali, que não sei o que, aquela galera toda, todo mundo já tinha bebido o dia inteiro. Então vamos em Cabo Frio. Entrei em casa escondidinho, peguei um tênis. Ah, para que esse tênis? Não, vou emprestar fulano, que eu não sei o que. Joguei na mala do carro, daqui a pouco estava dentro do carro. Local errado, hora errada. Entramos no carro, vamos para Cabo Frio. Passamos direto da entrada de Cabo Frio, vamos parar lá em Macaé. Chegamos lá em Macaé, quando vimos que já tínhamos passado direto, o condutor do veículo foi fazer uma manobra, não conseguiu, batemos de carro. Demorou muito, derrubamos uma placa de sinalização, não demora muito, chega a Polícia Federal. Polícia Federal chegou, conversa vai, conversa vem, o motorista do carro já embriagado, já começou a se alterar, que eu conheço fulano, que eu sou amigo do ciclano. E aí o policial falou assim, então escolheu 2, vamos levar esses 2 para a delegacia, e chegar lá, você manda seus amigos ir lá buscar eles. E eu fui um dos 2. Local errado, na hora errada. Local errado. Se bota lá o meu CPF, vai aparecer lá em Macaé. Por quê? Por um momento de distração, no momento que eu estava num lugar onde eu não deveria estar, isso traz dano para a minha vida até hoje. Há 8 anos atrás eu participei de um concurso público. Graças a Deus eu consegui entrar, mas eu poderia ter sido barrado por essa situação que aconteceu lá atrás, na minha adolescência. Está vendo a importância de estar no local errado, na hora errada? Isso pode gerar consequência para toda a nossa vida. Então temos que tomar cuidado com isso. Só que Betseba, agora dentro do palácio, Betseba está grávida. Davi acha que está tranquilo. Nasce o neném, está tudo certo. Só que Deus manda Natã. Aí a gente vai para o 2 Samuel, versículo de número 12. Nós falamos do 11, agora nós vamos falar do 12. Deus manda Natã ir até a casa de Davi. E manda Natã
liberar uma palavra para Davi. Irmãos, Natã tinha a responsabilidade de ir até a casa do rei, mostrar o pecado que ele tinha cometido. Olha a missão que Natã tinha. Mas Natã era um servo de Deus, e Natã tinha certeza o Deus a qual ele servia. Deus usa Natã para confrontar o pecado de Davi, e Deus, acima de tudo, dá sabedoria a Natã. Eu abro outro parênteses aqui. Temos que ter cuidado com a forma a qual nós falamos. Se Deus te deu algo para falar, não se acovarda, vai e fala. Se você tem certeza que foi Deus que deu, vai e fala. Mas dobre o seu joelho primeiro e pede sabedoria a Deus, porque senão, talvez a forma de falar poderemos não alcançar o resultado esperado. A forma de se pronunciar, talvez podemos não alcançar aquilo que deveria ser alcançado. Então o que Natã faz? No versículo 12 é interessante. Natã chama Davi e começa a contar uma história para Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante. E viera ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digo, de morte é o homem que fez isso. Olha só, lá atrás Davi tinha cometido um pecado, só que aquilo que Davi cometeu foi se tornou, com o passar do tempo, tão natural para ele, que Natã chega até ele, conta uma história do que ele viveu, só que Davi, ele já não se recorda mais, porque aquilo já ficou natural para ele, porque ele achou que já tinha resolvido o problema. Urias já estava morto, agora diante de todo o reinado, Betseba era sua esposa, Betseba já tinha tido o filho, então Davi achava que já tinha resolvido o problema. Só que quando Natã fala para ele que esse homem rico foi ele, porque ele tinha várias mulheres, ele não precisava ter a mulher de Urias. E quando Natã chega e fala para ele que foi ele que fez aquilo, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Olha a estratégia do homem de Deus, olha a estratégia. Tu és esse homem, assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria e tais coisas. Ou seja, Deus estava falando para Davi: Davi, não precisa fazer nada errado, olha para trás, olha a nossa história, olha a relação que eu tenho com você, olha como que eu cuidei de você, quando você estava lá na casa de Jessé, quando você estava no pasto, eu falei para Samuel: Samuel, não permita que ninguém sente à mesa enquanto Davi não chegar, porque Davi é o que será ungido. Davi fugindo de Saul, Davi várias vezes teve que fazer estrapulias para poder se livrar de Saul. Davi se fingiu de louco, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, já ministrei isso aqui, e Deus não permitiu. Davi começou a lembrar do carinho de Deus com ele. Olhe para trás, olha de quantas coisas o Senhor já te livrou. Olha o quanto Deus já te abençoou. Talvez hoje nós desfrutamos de coisa que nós nem oramos. Deus viu a nossa necessidade e nos abençoou.
Talvez você tenha coisas na sua mão hoje que você nem imaginou ter. Olha o carinho de Deus com cada um de nós. Davi ficou tão insensível que não percebeu que a história que Natan estava contando se referia a seu próprio pecado cometido. E aqui agora eu quero trazer uma outra situação. Davi, ele se indignou quando ele ouviu a história. Temos que tomar cuidado, pois às vezes condenamos o próximo à atitude que estamos cometendo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Senhor, tire a trave dos meus olhos. Não se preocupe com o cisco no olho do irmão. Às vezes estamos condenando a atitude de pessoas, mas estamos errando da mesma forma. Diante de Deus, pecado é pecado. É porque muitas das vezes, como homem, nós queremos medir qual pecado é maior, qual pecado é menor. Não, mas o pecado é o mesmo diante de Deus. Deus abomina o pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Agora nós vamos entrar no Salmo 51. Então Davi, ele erra. Natan vai até a casa de Davi. Deus dá sabedoria a Natan. Natan fala com Davi o que tinha acontecido. E aí, quando Davi percebe o que ele tinha causado, o que ele tinha feito, é onde Davi escreve o Salmo de número 51. E Davi escreve assim para Deus. Preste atenção que agora eu quero ler o Salmo todo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprais em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Davi, ele conhece que errou. Eu amo a história de Davi, eu amo pregar a história de Davi, e eu sempre nas minhas orações eu falo com o Senhor: Senhor, eu quero ser igual Davi, porque Davi ele errava igual nós erramos, Davi pecava igual nós pecamos, mas Davi tinha algo diferenciado. Quando Davi dobrava o seu joelho, Davi verdadeiramente se arrependia diante do Senhor. Esse é o problema. Nós temos que verdadeiramente ter o verdadeiro arrependimento.
E eu já falei sobre isso aqui. Davi, nesse momento, ele erra, ele se arrepende. Davi escreve o Salmo 51. Você não vai ver Davi errar novamente. Então Davi verdadeiramente ele se arrepende. Eu falo com o Senhor, eu sei que eu erro, eu sei que tem hora que eu falo coisa que não deveria, no calor da emoção, colérico que sou. Tem hora que as coisas fogem um pouco do controle, mas me ajude a melhorar. Eu sei que eu sou imperfeito, me ajude, me mostre o caminho, me ensina, me dê forças, me dê forças, me dê sabedoria, me dê entendimento para lidar com certas situações que fogem ao meu controle. Eu peço isso a Deus. E a gente vai ver aqui, a Bíblia vai dizer que Davi, ele perde a alegria da salvação. Irmãos, quando Davi entende o que verdadeiramente ele fez, ele perde a alegria da salvação. Isso é muito forte, irmão. Isso é para nós pararmos e pensarmos um pouco. Isso é muito forte. A Bíblia vai dizer, do versículo que nós lemos do 12 ao 14: torna-me a dar alegria da sua salvação, e sustente-me com o teu espírito voluntário. Olha só o que Davi fala: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Livra-me do crime de sangue. Davi sabia que as mãos dele estavam sujas com o sangue de Urias. Então ele começa a refletir em tudo aquilo que houve, em tudo aquilo que ele errou, e começa a se arrepender diante do Senhor. Deus perdoa Davi, mas porém a consequência do pecado vem sobre Davi. Sabe o que é interessante, irmãos? Nós servimos a um Deus, eu botei até aqui, o perdão sempre foi parte da natureza amorosa de Deus. O perdão sempre foi parte da natureza amorosa de Deus. Assim como um pai perdoa um filho aqui na terra, Deus nos perdoa todo dia, Deus nos perdoa a todo instante, Deus nos perdoa a todo momento. Só que Deus fala assim: Davi, eu te perdoo. Davi, eu entendo que verdadeiramente você está arrependido. Só que o filho que Davi, o primeiro filho de Davi com Betseba, Deus recolhe. E aí a gente vamos ver que não é só isso, algumas outras coisas acontecem. A espada não se apartará da tua casa. Deus fala com Davi. Só que, olha como Deus é lindo. Deus é lindo. Depois que isso acontece, Davi se arrepende. Deus permite novamente que Betseba, ela gere um filho. E sabe quem foi esse filho? Salomão. Salomão. E eu quero voltar um pouquinho aqui, novamente em 2 Samuel. Eu quero voltar novamente em 2 Samuel aqui para te falar algo da parte de Deus. Deus mais uma vez permite que Betseba, ela venha ter um filho. E esse filho é Salomão. Aonde eu anotei? Segunda Samuel, capítulo 12, versículo de número 25. E o enviou pela mão do profeta Natã. E este, vou ler um pouquinho mais acima para a gente entender. Versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela. Versículo 25. E o enviou pela mão o profeta Natã. E este o chamou o seu nome Jededias, por amor de Deus. Esse aqui é Salomão.
Gededias, por amor de Deus. Mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, Deus permite que Betseba novamente engravide, nasce Salomão, e quando chega na velhice de Davi, quando Davi se despede da terra, Salomão, ele assume o lugar de Davi como rei de Israel. Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem prazer em nos abençoar. E sabe o que é interessante? Quando Davi está amargurado, quando Davi percebe tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ele fez, ele escreve o Salmo 51. Só que quando Davi, ele se sente perdoado por Deus, Davi escreve o Salmo de número 32. Olha o que Davi escreve depois que ele se sente novamente amado por Deus, que ele se sente perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão passava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Esta a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinge de alegres cânticos e de livramentos. Instrui-te e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Davi aqui ele está falando de cada um de nós, irmão. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Nós somos justos porque o Senhor se fez justiça por cada um de nós. Então se alegre em Deus, se alegre em Deus. Você é justo porque Deus se fez justiça por você. Saia daqui com essa palavra queimando no seu coração. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo te apontar. Ei, você é justo, não por causa de você, mas porque o Senhor naquela cruz se fez justiça por nós. Oh, o Espírito Santo de Deus. E a gente finaliza essa palavra em Romanos 4, vamos dar um pulo rapidamente, em Romanos 4, do versículo 6 ao versículo de número 8, em nome de Jesus. Romanos 4, do 6 ao 8, foi o que eu comecei a lendo no início do culto. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Essa é a palavra de Deus. Sai com essa palavra aqui queimando no seu coração. O diabo ele não tem poder para te acusar. Você é justo porque Deus se fez justiça por você. E peça a Deus: Senhor, blinda o meu coração, Senhor, sela o meu coração, que nenhuma flecha de acusação chegue sobre a minha vida, que nenhuma flecha de acusação ultrapasse a minha armadura. Eu sou justo porque Deus se fez justiça por mim.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito confiante no Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor para te guardar na sua entrada, peça ao Senhor para te guardar na sua saída, peça ao Senhor para blindar o seu coração. E eu já quero finalizar, agora eu finalizo, irmãos. Eu vi algo aqui muito lindo na noite de hoje, e eu já tenho percebido isso há muito tempo, e fica uma dica, Leco, para você, Leandro, para você e para a Rafaela que está chegando. Não sei se vocês perceberam, mas 99% das vezes que as meninas estão aqui fazendo a coreografia, dançando, as crianças, as menininhas que estão dentro da igreja, elas correm aqui para o banco da frente. Às vezes não tem lugar para todo mundo, uma aperta a outra, uma senta do lado da outra. E a gente que senta aqui na frente, eu observo isso. Você vê como é que elas ficam olhando as coreografias sendo feitas aqui. Hoje a Ana estava aqui com a asa acendendo, e elas tudo aqui parada, vibrada, olhando aqui. O que eu quero finalizar dizendo, irmãos? Nós somos exemplos. Por mais que você não perceba, tem pessoas olhando para você e se espelhando em você. Você, Leandro, que estará assumindo a rede jovem a partir desse momento, você, Rafaela, que estará assumindo a rede jovem, vocês são exemplo. Por mais que você não veja, tem jovens que muitas das vezes vocês nem conhecem, que vai estar olhando para vocês, que vai estar se espelhando em vocês. Nós que estamos de frente de alguma coisa, seja na obra, seja no trabalho, seja no nosso lar, nós somos exemplo. Nós que carregamos o sobrenome de Cristo, a qual a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, nós somos exemplos. Aonde nós estivermos, tem pessoa nos olhando, tem pessoa nos observando. Muitas das vezes nem conhecemos, não sabemos nem quem é, mas sempre tem pessoas nos observando. E eu tenho certeza que essas crianças que ficam aqui olhando, as tias aqui, as jovens aqui fazendo a coreografia, quando elas tiverem uma maior idade, elas vão estar aqui também adorando ao Senhor. Elas vão estar nesse grupo de coreografia, porque quando elas olham para aquilo que estão sendo feito, os olhos dela brilham. Seja exemplo ao ponto das pessoas olharem para você e os olhos delas brilharem, porque elas verão o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja exemplo aonde você for, seja exemplo aonde você chegar, seja exemplo ao abrir a sua boca, ao ponto das pessoas ver o brilho do Espírito Santo sobre você. Davi, ele errou, mas a Bíblia vai dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi exemplo, quando ele podia fazer justiça com as próprias mãos. Não posso tocar no ungido de Deus. Seja exemplo por onde você passar.